Muito bom dia, missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros lá reunidos em Monterrey, Nuevo León, no México, na congregação que pastoreia o reverendo Epifânio Lopes, e todos aqueles que estão presentes aí, irmãos e irmãs, e também aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet, nos diversos países. Hoje, sábado, 14 de outubro deste ano de 2023, é realmente um privilégio e uma bênção poder saudá-los e compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus, que corresponde a este tempo final, na etapa da Era da Pedra Angular e da dispensação do Reino. No Evangelho segundo São Lucas, nos fala no capítulo 9, depois dele descer do Monte da Transfiguração, nos chama a atenção esta escritura na parte do versículo 37 em diante, do capítulo 9, em São Mateus é o capítulo 17, mas vamos, capítulo 9 de São Lucas, versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão saiu ao encontro dele. Eis aqui que um homem da multidão gritou, dizendo: Mestre, te rogo que vejas o meu filho, pois é o único que eu tenho. E acontece que um espírito toma ele e de repente grita e o sacode violentamente. Ele faz colocar espuma. Coloca espuma e só o larga, e causando mal a ele, só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei a teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar entre vós e vos hei de suportar? Traz aqui o teu filho. Enquanto se aproximava o rapaz, o demônio o derrubou e o sacudiu violentamente. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o devolveu a seu pai. E todos se admiravam da grandeza de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que fazia, disse a seus discípulos: Fazei que vos penetre bem nos ouvidos estas palavras. Porque acontecerá que o Filho do Homem será entregue nas mãos de homens. Mas eles não entendiam estas palavras, pois estavam veladas ou seladas para que não a entendessem. E aí desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular e as eras de Ti. E temiam perguntar-lhe sobre estas palavras. Então entraram em discussões sobre qual deles seria o maior. E Jesus, percebendo os pensamentos dos seus corações, tomou uma criança e o colocou junto dele, do seu lado, e lhes disse: Qualquer um que receber esse menino no meu nome, recebe a mim me recebe. E qualquer um que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for menor entre todos vós, esse é o maior. E desenha o último, ou seja, escreve o último, o Benjamim dos anjos profetas. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flechinha para a pedra angular. E então João respondeu e disse: Mestre, vimos a um que expulsava demônios no teu nome, e o proibimos de fazer isso, porque ele não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós, é a nosso favor. Podem assentar-se, por favor, nestes pequenos minutos ou breves minutos que estaremos abordando aqui este cenário ou esta cena e ver
também esse ministério se repetindo neste tempo final. Nessa etapa, foi vista a glória de Deus sendo manifestada no meio da sua igreja em uma grande carpa catedral. E olhem na mensagem Consolai-vos nestas palavras, pregada em 8 de maio de 1977, aqui em Cayey, Porto Rico, nos fala o nosso irmão William, se referindo a essa escritura de São Lucas que lemos e também de São Mateus, nos lugares em que faz referência a esse acontecimento do Monte da Transfiguração, e depois desse acontecimento ou evento, diz, lembre-se que lá em cima realiza-se a adoção, mas quando se desce, já estão adotados aqueles que estão lá em cima, ou estiveram lá em cima, assim que uma coisa é a adoção e outra coisa é a transformação. Entendam vocês bem isso. Primeiro seremos adotados. Onde? No topo do monte. Depois seremos o quê? Transformados. Agora vejam vocês como é que ele vem nos falando, como é que ele nos falava dessa trajetória que tudo isso leva ou tem. Ou seja, na sexta-feira passada estivemos falando disso, seremos adotados lá em cima no topo do monte. E daí o Senhor desceu para onde? Desceu pelo topo, desceu pela montanha. E a montanha, descer pela montanha não é outra coisa senão que a montanha é a igreja, vê? A igreja está aí. Então, descer pela montanha é descer, ir até Jerusalém, pois, presta atenção, antes de chegar em Jerusalém, teve que descer pela montanha. Ou seja, Jesus. Essa montanha representa a igreja gentia. Assim que então vocês poderão ver que aquele homem que veio com seu filho lunático tinha tentado que expulsassem aquele espírito lunático que havia naquele jovem, mas eles não puderam expulsá-lo, jogá-lo fora. Vejam, não puderam expulsá-lo, mas depois, descendo da montanha, vinha um, acompanhado com mais 3, e vinham mais 2 junto com ele, mas que ninguém os via. Ou seja, esse são Moisés e Elias. Vinham 4 pessoas que vinham, mas vinham 2 que ninguém via, vinham com o Senhor. Então vemos que ele vinha descendo da montanha, do topo da montanha, vinha descendo, e embaixo tinha problemas lá embaixo. E passamos, aí continua falando o nosso irmão William, muitas coisas bem importantes, ou muito importantes, e vejam na mensagem Hebreus 6, na primeira parte, na página 7, nos diz, porque vejam, quem era que estava lá no tempo de Moisés? Diz na Bíblia, aqui atrás, nos versículos anteriores, nós estamos lendo isso, aquele que fez a si mesmo menor do que os anjos, tomando a forma de anjo, senão tomando uma forma de carne. E desenha uma estrela de Davi. Os anjos não tinham caído. Eles não precisavam de redenção. A carne tinha caído. Seres humanos. E eles precisavam de redenção. Assim é nas antigas leis. Um homem, para ser um redentor, primeiro ele tinha que ser um parente, um familiar, o grande número de Ruth. Fomos através daqui até um tempo atrás, e como esse Deus, sendo Espírito, foi feito parente, ou se aparentou conosco, pois chegou a ser um de nós para nos redimir e dar-nos vida eterna. Ele tinha que chegar a ser um de nós para que nós, através da graça, possamos chegar a ser como ele é. E desenhe uma estrela de Davi, aí nós vamos vendo quem era esse que estava aí quando desceu nesse momento. O vemos aí em carne humana no meio do povo hebreu, para realizar a obra para a qual esse parente redentor
tinha vindo para este planeta Terra. E vemos que o pilar de fogo guiou os filhos de Israel, e quando foi feito carne, ou se fez carne aqui sobre a terra, o ouvimos falando um dia, e ele reclamou que ele era o pilar de fogo. Vejam, esse pilar de fogo que estava aí acompanhando o povo hebreu, que falou em uma sarça a Moisés, e depois o vemos feito carne em Jesus. Eles disseram: tu dizes que tu és maior do que nosso pai Abraão. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. E ele escreve aí, eu sou. Quem foi o eu sou? O pilar de fogo, na sarça ardente ou que ardia. Um memorial perpétuo através de cada geração. Não apenas nessa geração, senão nesta geração, o mesmo pilar de fogo. E escreve ele, o pilar de fogo. Estamos agradecidos nesta manhã de que nós temos ainda a fotografia disto, que ele não mudou. Ele é imortal, eterno, bendito. Ele faz as mesmas coisas agora do que fez naquele tempo, e quão felizes isto nos faz sentir. Mas antes de que Paulo assentasse essa experiência, sabendo que o anjo do Senhor era o pilar de fogo, que era Cristo, e escreve o pilar de fogo, bem, ele era o anjo do pacto, que era Cristo, e desenha aí no final uma estrela de Davi. Moisés lá, ele pensou que ele escolheu, bem melhor, escolheu sofrer as aflições com o povo de Cristo e ser dirigido por Cristo mais do que todos os tesouros do Egito. Ele seguiu a Cristo, que estava em uma forma de pilar de fogo, e escreve: o pilar de fogo é igual a Cristo. Hebreus 11. E desenha uma estrelinha de Davi. Então Cristo disse: eu vim de Deus quando ele esteve aqui sobre a terra. Eu volto a Deus. Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, corpo glorificado, sentado à destra da majestade para fazer intercessão, Paulo o viu como pilar de fogo novamente, e escreve pilar de fogo. Uma luz que quase pôs os seus olhos para fora, o deixou cego. Agora, esse mesmo pilar de fogo que Paulo viu, que esteve em Jesus, porque ele era esse pilar de fogo. Depois o vemos novamente a Jesus, o pilar de fogo. E vejam que o irmão Branham nos diz que esse mesmo Espírito Santo que esteve no meio da igreja, desde os apóstolos até o nosso tempo, até esse tempo que o irmão Branham estava, ele diz, e perceba vocês, note vocês, página 134 do livro dos selos, note vocês que quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, vejam, ele novamente volta, a coluna de fogo volta, o pilar de fogo volta a se fazer carne neste tempo final, no cumprimento da vinda do Messias, do ungido, no cumprimento da era messiânica, da era da pedra angular. Quando este Espírito Santo chega a encarnar-se, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora, onde é que esse Espírito Santo, onde é que a coluna de fogo se estaria encarnando neste tempo final? Na mensagem, na palavra falada, é a semente original. Nessa mensagem, na página 60, esta mensagem foi a que pregou pela tarde, na continuação deste mesmo tema que ele começou pela manhã ou na manhã. E ele continua esse tema pela tarde, diz: agora vigia, lembre-se da lei da reprodução de Deus, agora lembrem-se, conforme o seu gênero, segundo o seu gênero, isso é correto, a semente de Cristo, e escreve a segunda vinda. A palavra, a semente de Cristo, a palavra tem de vir através do seu corpo, escreve a noiva. O que tem de vir através do seu corpo, através da noiva, a segunda vinda do Senhor. Vocês estão se cansando? Correto. Apenas um minutinho agora. Vamos ficar quietinhos. Ou orar. Eu quero obter isso muito bem. Eu quero que isso penetre
Aí eles disse, no versículo 44, que ele queria que isso penetrasse bem nos ouvidos dessas palavras que ele iria falar aí. Retenham isso na mente e meditem tudo isso que ele falou aí aos seus discípulos. Agora vejam, porque lembre-se que cada promessa que ele fez tem sempre que fazê-la através de seres humanos, por seres humanos. Tem que cumpri-la através de seres humanos. Eu quero obter isso muito bem. Eu quero que isso penetre. A semente de Cristo deve vir através do seu corpo, não através de uma denominação, senão através de uma semente da palavra nascida de novo. Deve vir através disso. E ele escreve a vinda da palavra através do seu corpo e desenha uma estrela de Davi. E escreve a segunda vinda do Senhor através de um nascido de novo, de uma pessoa nascida de novo. E aí já podemos ir vendo onde é que esse pilar de fogo novamente está no meio da sua igreja. Onde se meteu esse Espírito Santo, essa coluna de fogo, que aí, lemos aí, em Hebreus, que voltou a se fazer coluna de fogo, pilar de fogo, a se tornar pilar de fogo. Paulo o viu como pilar de fogo novamente. Voltou novamente a ser o pilar de fogo depois que ele esteve cumprindo em Jesus a obra na sua primeira vinda, a obra de redenção. E esse pilar de fogo novamente estaria neste tempo final feito carne. Esse Espírito Santo que temos, diz o irmão Branham, voltaria novamente na sua segunda vinda a estar em carne humana. Agora, onde é que estaria em carne humana o pilar de fogo, o Espírito Santo, neste tempo final? Olhem, na mensagem A Visitação do Anjo, que é uma porção que está na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, nas últimas páginas colocaram essa porção aí. Diz que é a da página, parágrafo 97 do livro de citações. Também esse relato da visão da carpa, da tenda, diz, página 77 aqui neste folheto, do tema Visitação do Anjo. Tem-se que ver o número dessa mensagem, porque essa mensagem é bem mais curta. Diz... Ele disse, não podes ensinar às crianças coisas sobrenaturais sem causar comparações carnais. Depois senti que entrei numa dimensão muito mais alta. E aí desenha uma pedra angular e uma flechinha para a pedra angular. Eu estava de pé nos ares sobre a maior tenda que eu tenho visto em toda a minha vida, um tabernáculo. Estava em cima das pessoas com a plataforma debaixo de mim. Acabava de pregar e tinha feito o convite, a chamada. Havia centenares de pessoas com suas mãos levantadas para os ares chorando. E eu estava tentando fazer com que meus pés descessem para onde as pessoas estavam, mas eu permanecia nos ares. Agora, se vê aí, por um lado diz que ele tinha feito uma pregação que acabava de pregar e tinha feito o convite, a chamada para que passassem adiante ao altar, e depois disse que ele tentava descer, mas o irmão Branham não estava dizendo que estava pregando e já estava lá embaixo, e agora diz que ele estava em cima e tentava descer. É o Espírito de Deus, o Espírito de profeta, o Espírito Santo em outro véu de carne fazendo esse labor, esse trabalho. Mas como o irmão Branham nesse momento era o ministério do homem aí, o do homem da hora que estava falando no meio do seu povo, juntando os escolhidos de sua era, tudo estava representando no irmão Branham. Ele era um reflexo, como diz no livro de citações uma vez, onde o irmão William escreve refletindo-se.
espelhando-se. Um homem de aparência agradável e de bom coração saiu diante das pessoas e disse: queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está repousando, e aí é que ele escreve aí nesse livro de citações, refletindo-se, por um momento desse convite tão maravilhoso, formemos uma fila de oração aqui do lado direito. Formou-se uma fila de oração toda ao redor do interior da carpa da tenda, depois para a rua e para o longo da rua, até onde eu já não podia ver a fila. E ele escreve aí: em outra dimensão estava, ou seja, o irmão Branham estava em outra dimensão. Quando isso está acontecendo, ou seja, estava na sexta dimensão. Dentro da carpa da tenda, vi uma lona estirada a uma altura de 4 pés, ou seja, uma cerca, um cercado. Escreve um cercado de lona de 4 pés, com uma porta nessa cerca de lona ou da tenda. E detrás dessa cerca tinha um quartinho quadrado de madeira. Uma dama estava perto da cerca da lona, anotando o nome e os cartões de orações de uma dama que estava debruçada em uma cadeira de rodas. Estava sentada numa cadeira de rodas uma dama. Atrás da cama estava um homem com muletas. E a dama anotou o seu nome e também seu cartão. Saiu um homem forte e empurrou a dama da maca até a porta, depois da cerca da lona. E através de uma porta entrou nesse quartinho pequeno de madeira. Eu ouvi o assovio suave, o assovio silbante, o assovio que silvava, conhecido, produzido pela luz que acompanha o meu ministério, e vi que foi-se de mim para o quartinho, assovio sibilante. Como ele dizia, ele me falava: fala que não desçam o volume do assovio enquanto tu estejas falando. Que quando tu fales, o desçam um pouquinho, o assovio de volume, e quando tu fiques calado para fazer uma pausa, que volte a aumentar o volume, mas que esse assovio nunca seja parado enquanto tu estiveres falando, ou estejas falando, que não pare o assovio. E vejam, ele já estava aí identificando esse ministério sob esse assovio suave, onde Deus estava, porque esse foi a quarta vez em que Elias viu e encontrou Deus no assovio suave, lá em cima na montanha. E ele estava apontando, mostrando aí esse de quem o assovio suave, e no assovio suave Deus estava falando com esse. O anjo do Senhor ainda estava junto de mim, lá nos ares, mas ele me disse: te encontrarei lá dentro. Eu vi que a sua mãe apontava para o quartinho. Ele seguiu, continuou: essa é a terceira etapa, continuou. E eu disse: eu não entendo sobre isso. E ele respondeu: lá dentro, eu te encontrarei lá dentro. Agora vejam que ele escreve aí: é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. É o ministério do Senhor, é o ministério do pilar de fogo, do anjo do pacto, nesse nascido de novo, de quem lemos aí, ou dele lemos aí, que viria através desse corpo, através da noiva. E seria uma pessoa nascida de novo, dentre vossos irmãos, o qual ele viu a esse operar, o pilar de fogo, a coluna de fogo, obrar nesse quartinho de madeira que estava aí, esse ministério estava aí, nesse instrumento. Vejam onde encontramos neste tempo final o pilar de fogo novamente feito carne no meio da igreja. Ouvimos em Jesus, esteve no Antigo Testamento guiando o povo hebreu nesse pilar de fogo que falou com Moisés numa sarça. Depois ouvimos feito carne na pessoa de Jesus, e voltou, diz o irmão Branham, a se tornar esse pilar de fogo. Ouvimos na trajetória dos apóstolos, ouvimos lá no dia de Pentecostes em diante, ouvimos no meio da igreja do Senhor, no meio dos 7 anjos mensageiros, operando em uma porção. Ouvimos na brecha
40 também o vimos. E o vemos hoje em uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Esse Espírito Santo encarnado novamente, esse pilar de fogo encarnado novamente em um homem, em um nascido de novo. Uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Vimos assim, ligeiramente, rapidamente, este tema tão importante do pilar de fogo no meio do povo hebreu, depois se fazendo carne, e depois esse mesmo pilar de fogo no meio da igreja do Senhor, e depois se fazendo carne novamente. Isso é o que hoje está no meio da igreja, obrando, operando, trazendo essa fé de rápido para o povo de Deus, para esses que estão lá em cima, no topo, para serem adotados, esses membros que estão aí escutando essa voz, esse trovão, que são os 7 trovões, para assim fazer uma obra muito grandiosa nesta terra, muito grande, antes da ressurreição. Uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Mourim, por essa oportunidade que tu me permites de enviar estas palavras de saudação sobre este tema, uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e já amanhã estaremos aqui novamente, louvando a Deus, orando, louvando a Deus, glorificando o seu nome e recebendo tudo aquilo que Deus tenha para amanhã sobre o tema, o que está por trás da porta, ou seja, a porta é Cristo, a porta é Ele na sua segunda vinda, na era da pedra angular. Apocalipse 4, versículo 1. Uma dimensão mais alta, a era da pedra angular. Que Deus abençoe e guarde a todos.